Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão por vocês estarem aqui estudando diariamente as Escrituras comigo, recebendo essa palavra do Senhor fresquinha aqui todos os dias, né? Como se fosse um maná caindo do céu, nosso espírito precisa se alimentar. Então, vamos lá estudar a palavra do Senhor. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Atos capítulo 15 a partir do versículo 36. Mas antes, fazendo um resumo do capítulo 15 aqui, o que tinha acontecido? A igreja se expandiu entre os gentios também. Então, tinha judeus e gentios, né, entrando na igreja, e os que haviam se convertido, que eram fariseus e entraram para a igreja, queriam obrigar, né, aqueles que eram gentios a praticar as mesmas leis, né, a lei da circuncisão, cumprir a lei de Moisés. E aí teve aquela assembleia solene, na qual Pedro toma a palavra, Tiago toma a palavra e resolvem o assunto, dizendo que eles não precisavam ser circuncidados. Bom, aqui o tópico principal é que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e não pela lei, tá bom? Mas eu gostei muito de uma fala de Tiago aqui que eu queria compartilhar com vocês, que me trouxe algumas reflexões. Tá lá no versículo 24, né? Quando ele diz assim, e eles falaram dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, a qual nada mandamos. Observe que Tiago fala, olha, nós não mandamos nada, foi eles que foram lá até Antioquia e falaram que precisava, que todos que batizassem tinham que ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Então observe que às vezes a pessoa fala, não foi porque o líder falou, não foi os apóstolos que tinham falado. Então eles mesmo falam que eles foram até vós falar essas coisas sem autoridade, eles não tinham autoridade para fazer isso. Então eles foram sem autoridade dizendo que as pessoas deveriam ser... Tudo bem, às vezes a pessoa tem uma crença tão antiga, né? E aí é difícil tirar isso. Então a gente entende um pouco aqui o que estava acontecendo, tá bom? Mas isso me levou a uma reflexão também lá em 2 Reis, capítulo 5, né? Que tem a parte lá de Naamã, o sírio, né? Que para ser curado da lepra ele mergulha, né? O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no rio lá. E aí então ele é curado. E depois ele vem, né, tentar pagar o profeta ali com ouro, prata, roupas, né? E o profeta não quis nada disso, né? Despediu ele para ele ir embora, que não iria receber presentes ou nada daquilo. Então quando ele está indo embora, quem estava junto com Eliseu na ocasião aqui era Geazi. E aí Geazi, o que ele fez? Bastou o profeta dar as costas, né? Ele vai e corre atrás de Naamã, o sírio, e diz, olha, chegou visita lá, né? Chegou algumas pessoas lá, e o meu senhor, se referindo ao profeta, né? Mandou eu pegar algumas coisas, se você tem algumas coisas para dar para ele. E aí ele deu roupa, deu ouro, deu algumas coisas ali, e Geazi pega para ele, mas observe que Geazi, ele usa o nome do profeta, né? Às vezes acontece isso também, alguém para dar crédito na sua própria fala, pega e diz, foi o profeta tal que falou isso, né? E não a pessoa, ou falar, o bispo falou isso. Aí quando vai ver, o bispo fala, eu não falei nada disso. Como assim, né? Então, às vezes a pessoa usa a frase de alguém, até mesmo na empresa, né? O patrão mandou você fazer isso. O patrão nem tinha falado nada, né? A pessoa sabe que o patrão tem autoridade, aí usa a autoridade do patrão ali, sem que o patrão tenha falado nada, né? A não ser que seja o encarregado ali, que tem a autoridade, então ele nem precisa usar o nome do patrão, porque ele já está nessa função ali para distribuir os serviços, tá bom? Mas acontece isso também, né, da pessoa falar algo que alguém falou, uma autoridade falou, mas não tinha sido falado também, né? Então eu achei interessante aqui quando Tiago fala, né, que eles falaram, mas eles nada mandaram a respeito daquilo, né? Isso também me fez lembrar do canal do Vitor Neres. Ele ajuda demais com isso, porque tem opositores da igreja, né, que vêm e falam mal do livro de Mórmon, mal da doutrina ou coisa assim, só que eles falam de uma maneira completamente errada. E aí o que acontece? O Vitor Neres vai lá e traz aquela fala da pessoa e mostra, olha, você não leu, você não domina o assunto, você está falando coisa que não é, né? Já falaram cada coisa e aí ele mostra, né, realmente para a pessoa o que é a doutrina. E eu gosto muito ali do Vitor Neres. Convido vocês a entrar no canal do Vitor Neres, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? O canal do Vitor Neres, vocês clicam e assistam lá, eu gosto bastante lá do canal dele. Inclusive ele falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre também quando nós falamos, nós devemos dar crédito de quem nós aprendemos as coisas. No final da descrição eu sempre coloco da onde eu estou tirando as coisas, a ideia,
né, o estudo que eu faço, muita coisa vem inspiração que o Senhor me inspira também, mas é muito gratificante fazer isso. Então vamos continuar aqui, né? Depois de terem resolvido essa questão aqui no capítulo 15 acerca da circuncisão, Paulo, ele continua pregando o evangelho, né? Volta a fazer uma missão. E aí a gente vê aqui uma, uma divisão, né? Entre Paulo, né? E também Barnabé aqui, né? Eles se apartam um do outro. Vamos acompanhar aqui o estudo. Versículo 36. Versículo 36 diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Eu acho isso lindo em Paulo, porque ele não estava preocupado somente em fazer número e batizar pessoas e encher a igreja de pessoas, mas ele queria conter essas pessoas. Veja que ele fala: vamos agora, Barnabé, em todas as cidades que nós fomos, pregamos o evangelho, vamos ver como essas pessoas estão, fortalecer eles na fé. Eu acho lindo isso. O propósito não é batizar as pessoas e deixar elas na igreja, é acompanhar essas pessoas, ajudar elas a fazer convênio no templo. E até mesmo depois que essas pessoas passam no templo, nós estarmos caminhando lado a lado, ajudando essas pessoas no que elas precisarem, a se manterem firmes no convênio. E quando nós ajudamos outras pessoas, nós também ficamos firmes, né? E algumas vezes é nós também que somos ajudados, tá bom? Então vamos continuar aqui. O versículo 36, ele faz aqui o convite para Barnabé, para eles irem em todas as cidades de novo ali, que eles haviam pregado o evangelho. Deve ser uma emoção muito grande, né? Alguns missionários de tempo integral, quando voltam na cidade que pregou o evangelho, reencontrar as famílias que batizou, isso não tem preço, né? É algo muito gratificante. 37. Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Bom, então Barnabé aqui, aparentemente ele não fez oposição a voltar e visitar as cidades ali, fortalecer os irmãos, até porque era uma coisa boa. Mas aqui diz que ele aconselhou, né? Aqui essa tradução também, ao invés de aconselhou, deveria estar traduzido como desejou ou queria. Ele queria também que Marcos fosse com eles, né? Para lá, João Marcos fosse também, né? Ou seja, seria um trio visitando essas cidades aqui que havia sido pregado aqui o evangelho. Porém, Paulo, ele faz oposição a isso, né? É o versículo 38, diz assim, ó: mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não tinha ido com eles àquela obra. Ele está falando aqui, né? Paulo falou: olha, João Marcos, né? Ele não fez a mesma obra missionária que a gente lá. Então ele não conhece as pessoas. Não é razoável que ele venha com a gente. Vamos nós dois, né? Ele pegou e falou: vamos nós dois. Não precisa chamar Marcos, né? João Marcos para ir, né? Não precisa, né? Então ficou esse impasse aqui, né? Barnabé querendo levar Marcos e Paulo aqui falando: não, vamos nós dois, né? E aí então aqui o versículo de maior impacto é o versículo 39, né? Que algumas pessoas interpretam como se fosse uma briga aqui, né? O texto dá a entender isso, né? Mas vamos analisar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou dar algumas hipóteses e você pode julgar por si mesmo o que foi que aconteceu aqui, tá bom? Versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, né? Barnabé, ele já era natural desse lugar aqui, Chipre, né? E aí ele levou Marcos, eles se apartaram. Aqui, o que está acontecendo, né? Ele fala que aconteceu que houve entre eles uma contenda, né? Houve tal contenda, né, entre eles. Essa palavra contenda, né, dá a entender que foi uma discussão, uma briga, né, que houve uma discussão realmente, que eles brigaram. Tudo bem, mesmo líderes, apóstolos, né, todos nós temos os nossos temperamentos diferentes e a pessoa não é perfeita. A gente pode brigar, discutir, acontece, né? Isso aí acontece mesmo. Mas a tradução aqui sobre essa contenda que houve entre Barnabé e Paulo aqui, eu consegui encontrar ela em outra escritura. A mesma palavra, né, que está escrito como contenda aqui, que significa paradoxo, né? Também no grego significa paradoxo. O que é um paradoxo, né?
O paradoxo melhor que eu conheço é falando sobre a nossa pequenez e a grandeza do universo. Por exemplo, eu comparado ao universo, né? O universo é tão grande, vasto, né? E gigantesco, né? Nem dá para calcular o tamanho, né? do universo, né? É, e eu tão pequeno, né? Ou se você fosse comparar até mesmo o planeta Terra, né? O planeta Terra é pequeno calculando ao vasto, né? Que nós temos aí as constelações, tudo. Mas o paradoxo é isso, né? Que o homem, comparado com a criação de Deus, ele é nada, né? Ele é nada, né? O que que é uma pessoa comparada? Só que para Deus, nós somos tudo, né? Então, isso é um paradoxo, parece uma ideia que não bate, né? É uma ideia como se fosse contrária. Ao mesmo tempo que nós somos nada, comparado à grandeza do universo, nós somos tudo para Deus. Ele criou todo esse universo para que nós pudéssemos habitar e ter uma casa, né? Para que nós pudéssemos progredir, né? E poder voltar a ser a presença dele e poder ser como ele é, né? Por isso, esses são os atributos que buscamos, ser mais semelhante a Deus. Então, esse é um paradoxo. E aqui, a palavra contenda parece sobre paradoxo mesmo, né? E se você fazer um cálculo aqui, você vê que Barnabé, outra coisa, Barnabé e João Marcos, eles eram primos, né? Aqui a tradução permite dizer que eles eram primos ou sobrinho, né? Ou também qualquer parente, né? Não está tá muito certo aqui qual seria a tradução correta. Se é primo, se é sobrinho. O certo é que eles eram algum parente, os dois, tá bom? E aí explica o motivo, né, de Barnabé querer levar João Marcos junto com ele. Mas levando ali em consideração a missão, né, o Senhor Jesus já havia mandado eles pregar o evangelho de 2 em 2. Né? E se fosse 3, né, talvez uma outra pessoa deixaria de pregar. Eu estou falando em termos logísticos, né? Você vê, teve esse impasse entre Paulo e Barnabé, mas isso aconteceu o quê? Formou duas duplas, né? Porque Barnabé pegou João Marcos e vai para Chipre, né? Pregar o evangelho, fortalecer ali os irmãos, e Paulo vai escolher Silas, né? Para ir pegar o evangelho com ele. Então, veja, formou duas duplas, né? Então, foi mais eficiente. Talvez esse seja o termo também que Paulo estava colocando, que não era razoável, né? Porque poderia fazer mais duplas ou coisa assim. A gente não tem o relato completo aqui, né? Mas o fato é que houve aqui, né? Eu peguei no grego aqui um outro versículo que usa a mesma frase, né? Que no grego aqui a palavra contenda, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Aí eu coloquei aqui na descrição do vídeo, né? Como a tradução fica diferente. Por exemplo, que nós estamos lendo em Atos 15, versículo 39, tá traduzido como desavença, né? Já lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, a mesma palavra está traduzida como estimularmos, né? E está no sentido bom, não no sentido ruim, né? Então é possível que não houve uma discussão, né, de tal maneira que Paulo, né, e Barnabé, eles saíram ressentidos um com os outros. Até porque eu estou deixando uma lista, né, de escrituras aqui, que após esse evento, essa separação de Paulo e Barnabé, muitas vezes Paulo recomendava Marcos para uma obra, Barnabé para outra, e a gente vê que ele falava bem deles. Então não teve. Se teve alguma discussão ali, pode ter certeza que se resolveu ali mesmo. Não teve ressentimento nenhum acerca disso, tá bom? Então eu achei interessante essa parte aqui. Vamos lá, o versículo 36 que eu li, né? Peraí que eu tirei da página aqui. Foi o versículo 39. Eu tenho que ler o versículo 40. Isso. O versículo 40 aqui diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Essa palavra aqui que eles foram encomendados foi com a bênção da igreja. Observe que não houve assim uma briga de tal maneira de falar ele está certo, ele está errado, mas ambos saíram com a graça da igreja, né? Com a graça de Deus para pregar o evangelho. Conforme eu falei, em termos logísticos, foi até bom,
porque formou-se duas duplas, né, de missionários para lugares diferentes. Né? Mais pessoas seriam alcançadas aí pelo evangelho, né? É interessante isso. Aqui também, né, quando fala Paulo tendo escolhido Silas, Silas ele não era judeu. Barnabé ele era judeu, né? Mas Silas não era. E a discussão no capítulo 15, isso é muito interessante, a gente vai estudar mais para frente. Era sobre a circuncisão, né? Um dos temas era sobre a circuncisão, se precisava circuncisar, se não. E Silas, por ser um gentil, ele não era circuncisado, né? Mas você vai observar que mais para frente, Paulo, para pregar o evangelho também aos judeus, e para que os judeus abram as suas portas para ouvir a palavra do Senhor, ele vai lá e pede para Silas se circuncidar. Né? E aí Silas vai lá e se circuncida. E o próprio Paulo falou que de nada mais valia a circuncisão. Mas ele pede para fazer, para quê? Para que as portas do evangelho se abram. Então, no caso de Silas, foi importante ele ser circuncisado. Por quê? Porque as portas do evangelho se abriu para mais pessoas receber o evangelho. Interessante isso, né? Mais para frente a gente vai estudar mais sobre isso aqui. Então, esse é o versículo 40. O versículo 41 finaliza aqui a escritura, né? Diz assim: e foi passando pela Síria, Cilicília, e Cilicília, fortalecendo as igrejas. Aqui mostra que Paulo, né, ele foi viajando, né, pelos lugares, passando pelos lugares ali, fortalecendo a igreja junto com Silas. E a gente vai ver isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 21, e assim por diante, porque o livro de Atos, ele é um livro histórico. Então, enquanto o apóstolo Paulo está fazendo essas viagens, também ele está escrevendo cartas, e a gente vai ver sobre essas cartas aqui, tá bom? No decurso, né, quando a gente acabar Atos, entrar em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, são cartas que Paulo escrevia, né? Em alguns momentos ele estava preso, outras vezes não, e aí a gente vai conseguir conciliar junto com Atos aqui o momento histórico do que está acontecendo, tá bom? Então, gratidão por mais uma vez vocês estarem aqui e estudarmos as Escrituras junto. Essa mensagem eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã. Não esqueçam de se inscrever no canal do Vitor Neres. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, tá bom? Para vocês acompanhar lá. Eu gosto bastante do material que ele produz. Então, até amanhã.